Olá, olá, YouTube! E hoje já vamos a mais um vídeo semanal aqui no canal para sermos inteiras na vida com os filhos, né? E hoje vamos falar de um tema que eu amo, que na realidade foi assim a base, que foi o que startou todo o meu trabalho, todo o meu processo também de autoconhecimento, que é sobre a perda de identidade, né? E aí recebi essa pergunta: derretimento de quem éramos e nascimento de quem seremos. Olha só que bonito, né? Esse derretimento. É, Quando eu leio isso, quando eu sinto essa palavra, vem um pouco assim da gente se entregar, sabe? Assim, derreter. Putz, eu me derreto, não adianta ficar presa nessa armadura, né? E a reconstrução da identidade é algo que é muito impactante na maternidade, sim, para quem se abre para ela, né, gente? Lógico, a gente vai. Vão ter mulheres que vão olhar isso aqui e falar, ah, imagina, nada a ver, só a vida continua funcionando. E muitas mulheres continuam levando assim mesmo, né? Outras param para realmente, assim, diante do nascimento de um bebê, é, param para existir de verdade, sabe? Assim, param para se olhar, param para entrar em contato com o desconforto, porque não é fácil entrar em contato com o desconforto. Então, muitas vezes, a escolha é, não, continuar funcionando aqui, imagina, sou só mãe, a vida tá aqui, a vida tá organizada, né? Babá, berçário, não sei o que, a rotina tá tudo organizado, voltei a trabalhar, continuei aqui sustentando a minha imagem, né, meu lugar profissional e continuo, mas se derreter para o processo é se entregar para o processo também, né? E se entregar para o processo é, é você derreter quem você era. Eu adorei essa palavra, assim, derretimento de quem éramos. E eu não acho que a maternidade faz com que a gente perca uma identidade, mas ela é um chamado para a gente reconstruir a nossa identidade e acessar quem nós somos de verdade, sabe? E o que eu quero dizer com isso, né? É, já falei isso em outros vídeos também. Nós, até termos filhos, nós mulheres, a gente se formatou, né, sobre uma base. Todo ser humano, todos nós temos feridas emocionais, temos traumas, temos situações que a gente não quer entrar em contato, temos desconfortos, né? Então, a gente se formata mesmo em cima disso. Em cima do que eu quero evitar de desconforto e em cima da busca que eu quero buscar, em cima da busca pelo prazer, né? Eu quero buscar o conforto. É diante do que a gente escuta na infância que a gente formata esse papel de ser a boa filha ou de ser a filha rebelde, né? Quando a gente nasce numa família, a gente já tem um papel definido para nós, né? Mesmo antes de nascer, enquanto a gente está sendo gestada ainda, as mães pensam, né? Ai, tomara que seja boazinha, tomara que não dê trabalho, ou ela tá com medo, ou ela tá ansiosa, ou ela não tá desejando essa gestação e você já tá lá. Então, tudo isso vai criando uma base emocional que tá lá, você não acessa. Você é bebezinha, você nasce, mas a base emocional tá lá. Ao longo da sua infância, você vai acessando isso e você vai correspondendo a esse papel que foi dado para você. Então, muitas vezes o papel que foi dado para você é o papel de boa filha. Espero que ela seja boa filha que não dê trabalho, porque eu preciso trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro, a vida tá difícil, filha não chora, filha seja boazinha, porque eu vou ter que deixar você com uma cuidadora X aqui enquanto a mamãe trabalha. Eu já ouvi essas histórias. Então, eu vejo hoje na clínica como essas adultas são, em consequência, da infância que tiveram, em consequência das falas que escutaram, em consequência do discurso materno. O discurso materno é muito forte, muito potente. Então a gente nasce para e já cumpre papéis, já é colocada num papel de desempenho, de expectativa do outro. E aí fica até uma pergunta, né? O quanto de fato a gente era nós mesmas, né? Nós éramos nós mesmas enquanto crianças, ou quanto a gente estava atendendo a uma expectativa de um papel que era colocado pra gente, sabe?
E aí, quando chega a maternidade e a gente é confrontada de novo com essas vivências da infância, né? São lembranças que vêm, são memórias que vêm, são sentimentos que vêm, você não sabe da onde. Então, existe toda uma herança emocional que ressurge quando um bebê nasce. E quando a gente precisa se constituir nesse papel de mãe, a gente precisa acessar um pouco quem é essa mulher que a gente consolidou, sabe? Quem é essa mulher que a gente formatou? E no meu caso, vou dizer para vocês, era uma mulher que era controladora, era mulher de alto desempenho, a mulher que buscava ser reconhecida, buscava ser vista, principalmente no ambiente profissional. Então eu fazia de tudo para ser bem-sucedida, porque eu achava que isso era a marca do sucesso, né? Então, o modo como a gente funciona, ele é uma resposta a essa formatação interna. Ela é uma resposta a essa necessidade nossa interna, ou de ser vista, ou de ser amada, ou de ser reconhecida, ou de ser valorizada, ou de ser aceita, ou de não ter, não ser abandonada, ou de não ser rejeitada, né? Atendi uma mãe uma vez, nossa, foi um atendimento muito forte, muito bonito, em que ela se deu conta que ela foi gestada o tempo todo sendo rejeitada. E ela cresceu com uma crença de que não posso incomodar, não posso incomodar. E isso, gente, não é uma linha, né, no atendimento, não é algo que fica muito claro como um e um são dois. Não. É algo que a gente vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, e aí é uma fala que surge que tem relação com uma outra história que ela trouxe num outro dia, num outro momento. Então, assim, nesse caso, foi tão lindo esse processo, sabe? Dela trazer uma situação de que não, porque eu não posso incomodar, não sei o quê, não sei o quê. É assim, você percebe o quanto isso tem a ver com a sua história, do seu nascimento, da sua gestação, de quando você foi gestado. Então, assim, foi belíssimo. E é belíssimo por quê? Porque é nesse momento que você consegue se desprender dessa identidade que você foi colocada. É desse momento que você consegue se derreter mesmo. Fala, nossa, eu não preciso ocupar esse lugar. Eu posso derreter, eu posso me livrar disso e eu posso agora formar, né? Pensa numa argila ali, né? Na cerâmica. Eu penso nisso, assim, aquelas imagens que a cerâmica fica rodando ali e você ali tá moldando uma coisa nova. É isso, né? Deixar derreter é, putz, vou derreter essa argila, deixar ela cair e vou molhar ela de novo e vou formatar, e vou formar e desenhar uma nova coisa, vou desenhar uma nova forma aqui. Daqui vai surgir uma nova forma. É isso. Quando a maternidade chega na nossa vida, tem coisas que ficam muito claramente escancaradas para nós. Não tem mais como varrer para debaixo do tapete. Não tem. Não tem. E eu digo isso porque eu passei por isso e eu trago, e eu ouço isso na minha clínica, né? O que faz a gente ser controladora? O que faz a gente querer controlar? Ritmo de sono, ritmo de soneca. Minha filha tem que dormir agora. Não, ela tem que comer agora, e tem que comer assim, tem que comer prato colorido, e tem que ser 5 cores, e tem que ser não sei o quê. Assim, a forma como você se constituiu ao longo da vida, ela vai necessariamente se manifestar na sua maternidade. Necessariamente. Assim, até que você olhe para isso, até que você fale, nossa, isso aqui está me causando mais sofrimento do que satisfação. Isso aqui está me esgotando, isso aqui está me levando à exaustão. É isso que leva as mulheres à exaustão também. Querer cumprir um papel, querer atender uma expectativa que não é o que você é de verdade. Então, a maternidade, ela tem um potencial muito grande de nos colocar em contato com a nossa própria autenticidade, com a nossa própria verdade. Porque, de novo, ao longo da vida, você foi respondendo a expectativas que colocavam sobre você. Então, é a menina boazinha, né? Ela é super boazinha, ela é super boa aluna, ela, com certeza vai ser bem-sucedida, né? Com certeza vai conquistar aí tudo que ela quer, vai entrar numa boa faculdade. E ai de você se não atender tudo isso.
Por quê? Porque enquanto você ouve essas coisas, isso fica, né? E aí é muito natural esse caminho de mulheres que vão atender ao que é dito para elas, ao que é dito sobre elas. Então, eu tenho que casar com 30 anos, eu tenho que ter dois filhos, melhor ainda se for um casal. Até 40 anos eu tenho que estar assim, assim na minha carreira, tenho que conquistar a casa própria, sabe? O roteiro de uma vida bem-sucedida, muitas vezes você está vivendo um roteiro que não é o que você criou para você mesmo. E tudo isso tem a ver com identidade. E tudo isso tem a ver com maternidade. Porque é na maternidade, é quando você se torna mãe, que você fica ali, sozinha, com seu bebê, em casa, amamentando, um dia inteiro, ou tentando fazer dormir, enquanto o marido está no trabalho, enquanto as pessoas fora da sua casa estão vivendo a vida delas, você está ali, sozinha com o bebê. São nessas horas que esses pensamentos surgem. O que que eu estou fazendo da minha vida? Que vida é essa que eu estou vivendo agora? Que mãe que eu quero ser? O que que vai ser daqui para frente? São esses questionamentos que surgem. E às vezes é assim, ó, é uma pergunta que passa assim pela cabeça e já some. Aí amanhã, outro dia aparece outra, e outro dia aparece outra, e outro dia aparece outra. Por isso que a maternidade também, ela abre um potencial muito grande para a transição de carreira. Porque é quando a mulher se vê sozinha, é quando ela para e desacelera, obrigatoriamente, porque ela está com o bebê em casa, é quando ela desacelera, ela para pensar na vida que ela está levando. Ela para pensar nas escolhas que ela fez. E ela para pensar se essas escolhas serão sustentáveis daqui para frente, já que agora ela tem um bebê para cuidar, já que agora ela tem um filho, né? Eu lembro que quando eu tive minha filha, eu trabalhava no corporativo, era executiva, né? E eu tava um dia assim com ela, né, amamentando no quarto sozinha, só eu e ela, tal, numa tarde ensolarada, belíssima, e a gente ali no escuro, sabe? É, eu falei, gente, me passou uma reflexão assim na cabeça muito profunda de assim, qual é o objetivo da vida? Tá bom, agora eu tive filha e pronto, acabou, é isso? Eu casei, eu tenho um trabalho, tive filha, e agora? Acabou? É isso? É esse o roteiro da vida? Será que é isso? E aí, pra mim, eu falei, não, não é isso, sabe? E aí, vivendo esses dias de puerpério com ela, que eu pegava, punha ela no carrinho, ia passear, ia tomar um café, ia almoçar fora, e a gente ia, eu não ficava em casa. Eu saía com ela, eu curti minha licença maternidade, claro que fiquei cansada, claro que fiquei exausta, mas foi nesses passeios que eu falei, gente, existe uma vida fora das quatro paredes do escritório. Existe muita vida acontecendo fora desse espaço de tempo que eu coloco dentro de uma empresa das 9 às 6 da tarde. E antes era até 9, 10 horas da noite. Então, assim, o quanto de tempo eu estou colocando, quanto de tempo e energia meus eu estou colocando em prol de algo que não é meu. Será que tá valendo a pena? Será que não tá? Foram esses questionamentos que começaram a me mover. Tem muito, e eu lembro muito dessa frase, nossa, tem muita vida acontecendo fora das quatro paredes do escritório, né? E eu me coloquei nesse lugar, naquele dia, vivendo, eu lembro da cena até hoje, eu lembro, assim, eu ali no restaurante com a minha filha, ela no carrinho, tomando meu suco, e eu lembro de eu pensar, como será que estão as pessoas agora lá? E eu me projetar para esse lugar, falei, bom, agora eu ia estar na hora do almoço, voltando, já ia estar sentando no computador, respondendo e-mail, tal, tal, tal. Consegui me projetar nesse lugar. E aí eu me perguntei, é essa a vida que eu quero? Será que é essa a vida que eu quero? Né? Teria sido muito difícil tomar uma decisão de abrir mão dessa vida. Eu fui demitida depois da minha licença de maternidade, o que facilitou muito o meu caminho. Não quer dizer que eu não tenha sofrido com ele, mas facilitou muito algumas escolhas, né? Era um impulso que realmente eu precisava para rever a minha vida. Mas certamente uma vida que não ia se sustentar no longo prazo com uma filha pequena, porque eu era daquele jeito.
controladora, objetiva, trabalhava pra caramba, tinha metas agressivas para mim mesma, para minha vida. Então, a maternidade, ela nos coloca nesse lugar de confrontar de fato a nossa identidade. E muitas vezes, se ela não coloca, assim, se você não se coloca nesse lugar de confrontar, a vida vai te confrontar. Porque são as situações com o bebê, com os filhos no dia a dia que vão escancarar para você. Ó, esse medinho aqui que você escondeu debaixo do tapete. Ó, essa dor emocional aqui, ó, do abandono, esse medo do abandono que tá aqui, ó, que você escondeu aqui debaixo desse tapete, né? Isso é o que eu vejo nos atendimentos que eu conduzo, né? Tem um livro que é muito legal, que é esse aqui, ó. Eu até indiquei ele para uma paciente. Ai, meu Deus. Até indiquei ele para uma paciente outro dia, Cinco Feridas Emocionais. E eu peguei ele, até vou reler. Quem sabe isso aqui vira uma aula? Quem sabe? Eu já fiz algumas lives com base nesse livro, lá no Instagram. Mas quem sabe agora, né, relendo de um outro lugar, passaram já alguns anos, ele fala assim que as cinco feridas, o que que ele traz? As cinco feridas emocionais principais que todo adulto vai ter. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Então a gente molda a nossa identidade em cima dessas feridas emocionais vivenciadas. E aí a gente cria uma personalidade, né? A gente se molda e a gente se formata, a gente veste máscaras também para evitar entrar em contato com essas feridas de novo, entende? E aí, quando a gente se torna mãe, fica muito difícil esconder isso, porque a maternidade escancara tudo isso. É uma privação de sono, é um choro que você não consegue controlar do seu filho, é uma necessidade dele que você não consegue entender o que ele está querendo, aquele choro que você fala, meu Deus, o que que está acontecendo? Eu não consigo controlar. Como que eu, executiva, aqui, dou conta de 10 projetos ao mesmo tempo, não dou conta de fazer uma criança parar de chorar? Pois é, não dá, não é? Então, é isso que escancara as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, as nossas deficiências. E entrar em contato com a nossa deficiência é muito difícil. Entrar em contato com a nossa impotência é muito difícil. Entrar em contato com algo e falar assim, não, eu não estou dando conta disso aqui. Como eu não estou dando conta de um bebê não chorar, assim, parar de chorar? Como eu não estou dando conta disso? Eu, eu lidava com um CEO, né? E aí, dando um exemplo geral aqui, não o meu especificamente, assim, como que pode na empresa eu conseguir lidar com equipe, com time, com CEO, com pares e com vários conflitos lá, e aqui eu não consigo fazer um bebê parar de chorar? Aí vem a fragilidade. Aí vem assim, minha filha, você não é invencível. Você não é essa Coca-Cola toda. Você não dá conta de tudo. Entrar em contato com essas verdades é que nos coloca de verdade em contato com a nossa verdadeira identidade, com quem nós somos. E é isso que nos leva para o caminho de buscar a nossa autenticidade. Então, quem eu sou de verdade? O que realmente me satisfaz? Essa é a verdadeira reconstrução que a maternidade traz. Esse potencial de se abrir para você mesma, de se conhecer verdadeiramente. Porque foi ao longo dessa trajetória que você deixou para trás sonhos seus, né? Vontades, necessidades. Quantos sims você diz para o outro e quantos nãos você diz para si mesma a todo momento. Então, isso é muito profundo, né? Outro dia mesmo eu conversei com uma amiga que eu falei assim, nossa, eu queria ter feito aula de teatro, eu queria ter feito aula de dança, eu queria ter feito aula de canto, eu queria ter ido para as artes. Eu fui, não fui. Eu fui para a caixinha rígida ali, né? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, CLT, com os benefícios, com tudo. Eu fui para essa caixinha. Foi errado? Não foi. Isso era o que eu dava conta naquele momento, e isso me trouxe aprendizados, e isso que me trouxe até quem eu sou aqui hoje e agora. Não existe caminho errado. Não existe caminho errado. E a gente pode aprender com isso. E é a maternidade que é esse portal. Eu digo por mim e pelo que eu vejo, assim, a maternidade, ela desperta esse potencial de ser um portal de conexão com você mesma, com as suas verdades. Nossa, eu vou resgatar, então, né? A maternidade, ela não precisa só resgatar as feridas emocionais. Ela pode resgatar
aquela menina que gostava de pintar, que gostava de desenhar, que gostava de dançar, que se expressava livremente, né? E é muito desses desejos que a gente vai abafando ao longo da vida, em nome de atender as expectativas alheias e tá cada vez mais distante de si mesma. Então, ao longo da vida, o que aconteceu com muitas mulheres é isso, né? Elas vão se distanciando delas mesmas, desconectando dessa essência, dessa autenticidade, e aí quando chega a maternidade, elas nos traz tantas provas, tantos questionamentos, tantas situações sobre as quais a gente não tem controle, que tem um momento que, assim, que são chamados para um despertar. É isso. É um chamado para despertar, é um chamado para falar assim, eu estou vivendo uma vida que não é minha, estou vivendo uma vida fora do ritmo, estou vivendo uma vida fora do meu eixo. O que que eu tenho que fazer para voltar para o meu eixo? É muito autoconhecimento, é muita autoconsciência, é olhar para dentro, é se permitir esse derretimento, né, como ela trouxe aqui, e permitir que se abra esse potencial para nascer uma nova mulher, agora integrada com esse papel de mãe, né? Acho que o mais desafiador é isso, é integrar tudo isso. Porque enquanto a gente está se tornando mãe, a gente está deixando de ser quem a gente era e a gente vai se tornar alguém que a gente ainda não sabe quem vai ser. Enquanto a gente está nesse limbo, nesse meio do caminho, é difícil mesmo. Pode ser doloroso ou não, ou pode ser um caminho de despertar. Pode ser algo que te leve para um lugar, para um patamar muito maior, de evolução, de autoconhecimento, de autotransformação. Despertar, eu acho que essa é uma palavra assim que eu queria trazer e que ficasse assim bem registrada para vocês, né? Quem é essa mulher que vai nascer depois que um bebê nasce, depois que você se torna mãe? Quem é essa mãe que você quer ser? Quem é essa mulher que você quer ser? E, de novo, que é a mulher que você quer ser que vai dar base para todos os outros papéis. É a mulher que você é, conectada com a sua essência, conectada com a sua verdade, que vai sustentar a mãe que você quer ser, a profissional que você quer ser, a filha que você quer ser, a irmã, a amiga e tantos outros papéis que você desempenha. Então, assim, esse vídeo ficou um pouco mais longo porque eu amo esse tema, assim, a reconstrução da nossa identidade. Eu acho que é a base da nossa maternidade. É o que nos leva realmente para um outro lugar, de vivenciar a maternidade a partir de um outro lugar, e não pautada nesses discursos sociais de que a maternidade é difícil, de que a maternidade é exaustiva, de que a maternidade. Não, não é. Não precisa ser. A maternidade ela pode ser vivenciada de maneira integrada. E essa é a grande chave, assim, como integrar a mulher que eu era, com a mulher que eu quero ser e com a mãe que eu estou me tornando, sabe? É um trabalho, é um processo, não é de um dia para o outro, mas é muito lindo de ver acontecer e de poder conduzir. Um beijo e até a próxima.